Irmãos, dando sequência ao estudo, carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Vamos acompanhar aqui pelos slides, ou se você quiser, acompanhe aí na Bíblia mesmo, no papel mesmo. Ok? Versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Eles pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, nesse capítulo, Tiago ele fala de uma forma bem direta, ainda mais na tradução, né, atual, que é essa que eu peguei para vocês aí no PDF, e fala de uma forma muito direta, muito parecida com o que ele aprendeu com Jesus. Jesus ele falava de forma direta também. E ele está repetindo alguns ensinamentos que Jesus falava também. Que o ser humano ele cobiça, ele tem a paixão, ele busca guerra e contenda, né? Isso não leva a nada, né? Porque o próprio autor aqui, o Tiago, ele fala, né? Vocês cobiçam as coisas e não têm. Vocês querem, mas não têm aquilo que vocês querem, né? É aquela eterna fome, aquela eterna sede por algo que não satisfaz, né? E ele fala sobre a questão da oração, né, do pedido. Vocês não as têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois o motivo é errado. Ou seja, né, o ser humano, mesmo cristão, ele tem esse erro, né? Nós não somos perfeitos, então muitas vezes nós pedimos coisas pelo nosso ego, pelo nosso prazer. Nós não pedimos as coisas pensando em Deus, né? Nós ainda temos as nossas necessidades, nossas paixões, até nossos vícios. Por isso nós pedimos as coisas sem pensar na vontade de Deus, né? O que Tiago chama de motivos errados. Ou seja, nós pedimos as coisas a Deus para alimentar os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos sonhos, que nem sempre são os mesmos sonhos de Deus. No verso 4, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão? A Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Novamente aí, Tiago ele segue usando a mesma linguagem de Jesus, que também é a linguagem que Deus revelou aos profetas, principalmente aos profetas menores. Se você dá uma lida nos livros de Amós, Naum, Malaquias, eles falam sobre essa relação do povo de Israel com os outros povos, né? O livro de Reis também fala muito sobre isso. E é você tentar agradar o mundo, e você acaba abandonando Deus. Deus ele não permite essa mistura, essa coisa que hoje nós chamamos de ecumenismo, né? Você aceitar várias crenças ao mesmo tempo. Não. Deus é um só e só ele merece adoração e ele não aceita essa divisão, né, de doutrina. Então, Tiago descreve de uma forma bem direta aí. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Faça inimigo de Deus. E Jesus ele fala sobre isso, sobre os dois senhores, né? Você não tem como agradar os dois senhores. Por quê você não consegue agradar? Porque as ordens são opostas. O mundo fala para você fazer X, Deus fala para você fazer Y. Não dá para você ficar em cima do muro. E Deus, ele é ciumento, né? O espírito da adoração, o Espírito Santo, ele não convive, né, com outras coisas. Então, Deus, muitas vezes, nos versículos tanto de Êxodo, é de Gênesis mesmo, né? É dito que Deus é zeloso, no sentido de ciúmes mesmo.
No livro de Reis, Juízes, aparece muito. Deus, ele se importa com o povo, com a humanidade, né? Deus, ele não é indiferente. Ele tem essa questão de zelo, cuidado. Ele não aceita, né, essa mudança de doutrinas, né? Tanto que ele usa a palavra adultério. Essa palavra também aparece em Apocalipse, né? Quando fala sobre as pessoas que mudam o caminho para outro, de fé, de doutrina. É considerado um adultério, a Babilônia, né? Largar o reino de Deus para seguir o reino do mundo, né? No verso 6, eles citam uma coisa do Velho Testamento, em Provérbios capítulo 3, 34. Deus zomba, dos zombadores, concede graça aos humildes. Ou seja, Deus se opõe aos orgulhosos, concede graça aos humildes. Ok? Esse é um conceito aí, já vem lá desde Salomão e tudo mais. É essa questão da humildade. Irmãos, no capítulo 4, Tiago fala sobre vários assuntos. E esse verso 7, que chega agora, é um verso assim muito profundo, né? Embora seja um verso curto, mas ele fala muita coisa, né? A profundidade. A palavra de Deus tem essa característica. Muitas vezes uma pequena frase, um versículo, ele diz muita coisa. No verso 7. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Essa é a nova tradução. E nas traduções mais antigas diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, uma diferencinha de resistir e enfrentar, né? Mas na prática, né, o ensinamento de Tiago ele começa na obediência a Deus. Em primeiro lugar, você tem que obedecer a Deus. Em seguida, né, é enfrentar, resistir o diabo. O próprio diabo fugirá de vocês. Em nenhum momento é dada autoridade para nós julgarmos o diabo, né? Nada disso. Isso quem vai fazer é Deus, conforme está profetizado em Apocalipse. Nós temos que resistir, enfrentar as artimanhas, né? Conforme a oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal, né? Não nos deixes cair em tentação. Ok, irmãos? E o princípio da sabedoria é o temor a Deus, a obediência. Tudo começa com o temor e a obediência a Deus. A maior tolice é a tolice do diabo, né? De não obedecer a Deus, de fazer rebelião contra Deus. Essa é a maior tolice de todas. No verso 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aqui é interessante que ele está citando de uma forma muito parecida com João Batista, né? Que era um pregador, né? Um último profeta, né? O último profeta de Israel, né? E ele falava muito sobre arrependimento. Né? Ele dizia muito sobre arrependam-se dos seus pecados. Porque ele morreu, né? Foi assassinado justamente por falar para as pessoas abandonar os pecados. E isso causou o confronto, né, com os poderosos, na verdade a família do rei, né, a família de Herodes. Herodias pediu a cabeça dele. Então aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Nós temos que buscar a Deus. Deus está, né, disposto a nos ajudar, disposto a ouvir. Mas nós temos que aproximar de Deus, né? Nós temos essa liberdade de buscar a Deus. E a atitude, né? Se está em pecado, irmãos, trate de abandonar isso. Jesus ele falou para a adúltera, né? Vai e não peque mais. Não peque mais. Pecadores, limpem as mãos, parem com isso. Se você está com a mente dividida, purifique essa mente. Então, essa palavra de Tiago é direta mesmo. Você está errado, vamos consertar o erro, né? Nós temos a oportunidade de mudar de vida, de conversão, né? Você mudar o caminho. E seguindo aí para o verso 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento, alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Dando sequência à ideia do perdão, do arrependimento, é importante você
mostrar para Deus que você não está contente com a vida de pecado. Muitas pessoas ficam desconfiadas, né, do arrependimento, porque pensam, confundem perdão com impunidade, né? Na verdade, a pessoa que se arrepende, ela sofre sim, sofre, mas ela sofre menos do que ela continuasse pecando. É um sofrimento você abandonar o caminho que você estava acostumado, o caminho do prazer, o caminho do seu ego, e seguir, né, em outra direção. Você tem que matar o seu ego, né? Por isso que os exemplos de arrependimento envolvem isso aí, ó, tristeza, lamento, né? Jejum, né? E isso é importante porque nós temos que mostrar para Deus que nós estamos arrependidos. Deus conhece nosso coração, entendeu? Não dá para você ser hipócrita com Deus. Você pode ser hipócrita com a sociedade. Você pode fingir arrependimento com sua família, seus colegas, né? Mas para Deus você não consegue fingir, né? Olha que interessante, em Jonas, capítulo 3, né? Quando a cidade de Nínive, ela cai em si, né? Ela decide abandonar o pecado, né? Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Deus, ele alterou o próprio decreto divino. A profecia era que Deus ia destruir a cidade. Mas o povo se arrependeu, se humilhou. Olha que interessante. Não adianta você, eu vou parar de fazer e bate no peito como se fosse perfeito. Não. Né? Tem que ter o arrependimento mesmo, a tristeza. Você tem que mudar de verdade, né? Então, essa questão de se humilhar diante de Deus. Em nenhum momento para se humilhar diante de profeta, de sacerdote, da igreja. Isso que é muito confundido, irmãos. O arrependimento deve ser diante de Deus. Ok? Davi, quando ele estava arrependido pelo que ele fez, o decreto divino era que ele ia perder um filho. Davi ele se humilhou diante de Deus. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Então você não deve se preocupar com a opinião das outras pessoas, dos irmãos da igreja. Não. Você tem que se preocupar com a opinião divina. Você tem que se humilhar diante do Senhor. Em nenhum momento a Bíblia inteira não fala sobre você dar satisfação dos seus pecados, né? E do seu arrependimento para os outros. Com Deus que nós temos que nos acertar, né? E Deus, ele como Senhor, como poderoso, né? Ele afirma o seguinte: aquele que se humilha diante do Senhor será exaltado, conforme nós já vimos nos versos anteriores, e Jesus falou muito sobre isso. Okay? Não confunda as coisas, né? O arrependimento, você não deve mostrar isso para os outros. Não se preocupe com isso. Se preocupe com Deus, porque é Deus que vai te julgar. É Deus que tem a capacidade de te perdoar, né? E Deus é misericordioso e bom para mudar a trajetória da sua vida. Desde que você busque ao Senhor, se humilhe. Vamos lá, verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha que palavra direta, profunda, né, de Tiago. Repare que esse capítulo ele fala de vários temas, né? Então, cada verso aí é uma aula diferente, né, irmãos? Seria para pegar cada verso aí, comparar com outros textos e ficar horas aí discutindo, né? Mas vamos lá. Nós não temos autoridade de falar dos outros, né? Isso é claro e na Bíblia é ensinado isso desde os princípios dos tempos, ok? Então, é errado falar mal dos outros. E além disso, quem fala mal está ou julga está errado perante a lei, porque a lei de Deus não deu essa autoridade para ninguém. Muito importante isso, as pessoas confundem muito. Quando Deus define os 10 mandamentos e outros mandamentos, em nenhum momento ele fala, olha, você vai ficar responsável pelo seu irmão, você que vai ficar fiscalizando a vida dos outros. Não.
Em nenhum momento Deus passa isso. O máximo que nós temos no Velho Testamento, especificamente para o reino de Israel, é a figura do sacerdote. Ele receberia as ofertas das pessoas que estavam já arrependidas. Ok? Em nenhum momento era para julgar se a pessoa ia ir para o inferno ou não. Nunca acontece isso. As pessoas estavam lá, os levitas, né, a servir a Deus para fazer o serviço auxiliar lá dos sacrifícios de animais. Mas hoje não é mais necessário porque Jesus já pagou o preço na cruz. Sacrifício único. Jesus, o sacrifício dele é único, não precisa repetir de novo. Jesus já pagou o preço. Deus não deu autoridade para nós falar mal nem julgar as outras pessoas, irmãos, inimigos, etc. Nós não tivemos essa autoridade. Se Deus tivesse dado essa autoridade para nós, seria outra história. Mas Deus não deu. O único que pode dar autoridade de julgamento é o próprio juiz, Deus. Ele não deu essa autoridade. Nós não temos a procuração em nome de Deus. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. E isso foi uma ordem de Jesus. Em nenhum momento Jesus falou: a partir de agora vocês vão julgar uns aos outros. Não. Isso não é verdade. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quem somos nós, né, para julgar a lei de Deus? Não temos essa autoridade. Deus não deu isso para nós. Então, é muito importante, irmãos, quando você lê a palavra bíblica, é lembrar aquilo que Deus não está falando. Não invente, não acrescente. Nós vimos nas últimas aulas, né, do Deuteronômio, que Deus fala, não é para acrescentar nada, não é para inventar nada, não é para criar atribuição, não é para criar diferença entre as pessoas. Não existe isso. Deus não deu esse poder para nós. E no verso 12 ele deixa mais claro ainda. Há apenas um legislador. Que legislador? Aquele que cria as leis. Só Deus tem a autoridade de criar leis. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja católica, não é os muçulmanos, não são os judeus, não são os espíritas que vão criar novas leis. Estou falando em lei espiritual, né, de lei divina. Não estou falando de lei do governo. Aí já é outra história, da comunidade. Mas Deus, ele não terceirizou isso. Deus, ele definiu o que é certo e errado. Em nenhum momento ele pediu opinião de Moisés. Você já viu algum texto Deus pedindo opinião? Olha, Moisés, isso é certo ou errado? Eu não estou na dúvida. Deus não fica na dúvida, irmãos. Ele não depende da opinião da maioria. Mesmo se 99% da humanidade escolher um caminho errado, esse caminho vai continuar sendo errado. Não é a maioria que define o que é certo e errado. A lei é definida por Deus. Deus é o legislador, ele é o juiz. Irmãos, não confunda as coisas. Estou falando, né, de Deus, da parte espiritual, de salvação, de pecado. Não estou falando de lei municipal, estadual, etc. Deus não deu isso para nós. Ele é o legislador e ele vai julgar. Deus é aquele que pode salvar e destruir. Isso Jesus fala, né? Você tem que temer aquele que pode condenar sua alma. Não tenha medo da pressão do mundo, da pressão dos demônios, do diabo, de magia, entendeu? De pessoas que são seus adversários. Não são eles que têm autoridade sobre a sua alma. Deus que tem autoridade. Por isso, repito novamente, nós temos que obedecer e ter temor a Deus, porque é Ele que tem o poder. Jesus, ele já fez o sacrifício, ele pagou, né, preço pelos nossos pecados e ofereceu a graça para nós. Mas isso já foi feito, é uma vez só. Jesus vai voltar como juiz, ele vai estar ao lado de Deus. É ele que vai, né? Jesus que vai estar presente, né? Vai definir quem é salvo ou não. Não é a opinião da igreja que decide, não é a opinião do pastor, do padre, do papa, do rabino, etc. É Deus que é o juiz. Irmãos, então isso tem que ficar bem claro, para não ter dúvidas. E Tiago fala, ele pergunta, né? Quem é você para julgar o seu próximo? Você não é melhor, nós somos semelhantes, somos mortais. Jesus, em nenhum momento ele falou para os apóstolos, olha, a partir de agora vocês são melhores que os outros. Não. A partir de agora vocês têm que servir os outros, né? Jesus ele vai além. Então não existe, conforme nós já estudamos, não existe acepção de pessoas para Deus, né? Todos somos iguais, somos mortais pecadores. Então nós não temos a autoridade de julgar.
Nós temos é o dever de ensinar, que é essa tarefa que Deus nos deu. Não confunda a tarefa de ensinar com a tarefa de julgar. Por favor, irmãos, me entendam aí. Né? A palavra de Tiago é bem direta nesse sentido aí. Encerrando, né? Verso 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Mas na verdade vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a nossa vida, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Irmãos, olha que tremenda essa palavra de Tiago, né? Cada verso aí ele fala de uma forma contundente, né? Que muitas vezes esse tipo de palavra incomoda, né? Porque é uma palavra de sabedoria que passa a verdadeira autoridade para Deus, que é o verdadeiro, né? O verdadeiro Senhor. Muitas vezes as pessoas tentam maquiar a palavra de Deus para transformar isso numa coisa humanista, colocar o ser humano como centro do universo. Em nenhum momento isso é verdade. Nós erramos, né? Nós fazemos planos como se nós tivéssemos o poder de decidir o amanhã, né? Nós não temos esse poder, irmãos. Jesus ele fala, né? O hoje tem os problemas de hoje, então cuide de fazer o bem, fazer o que é correto hoje. Não dá para você confiar que você vai ter o amanhã, né? Nós não temos essa autoridade, irmãos. Temos que ser humildes em relação ao tempo de Deus, né? Deus que decide as coisas, né? Se nós teremos a oportunidade de vida ou não. Mas cabe a nós termos a responsabilidade das nossas atitudes de cada dia. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Okay? E ele repete muito aqui, Tiago, ele repete muito a palavra de Jesus. Como é importante, né, irmãos, você levar para a sua vida as palavras e ensinamentos de Jesus, que se tornam parte do nosso vocabulário, né? O discurso de Tiago ele é totalmente coerente com o que Jesus ensinou, né? Porque era aquilo que estava no coração dos apóstolos, né? Eles acabavam repetindo a palavra de Cristo. Por isso foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo, porque eram iguais em comportamento e ensinamento a Jesus. Óbvio que nós cometemos erros e tudo mais, mas nós temos que tentar ao máximo possível seguir o exemplo e aprender aquilo que Jesus falou e praticou. No verso 15, né? Ao invés de dizer, nós devemos dizer o seguinte: se Deus quiser, se o Senhor quiser. Tão bonito, né? Quando nós temos isso na ponta da língua, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Essa é uma linguagem bíblica, né? Está aqui registrada em Tiago 4, versículo 15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É importante sempre lembrar que é a vontade de Deus que é soberana. 16. Agora vocês se vangloriam das suas riquezas e pretensões, mas toda essa vanglória, essa vaidade é maligna. Olha como ele deixa bem claro, né, que toda vanglória, né, essa vaidade, a ilusão, é falada muito em Eclesiastes, é uma coisa maligna, ele não vem de Deus. Deus em nenhum momento ele ensinou que nós devemos ser arrogantes. Não, pelo contrário, a humildade sempre. E encerrando aqui verso 17, pensem nisso. Agora entra outro ensinamento. Olha que ele termina esse capítulo aqui com outro ensinamento. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, a omissão é pecado. Você sabe o que é certo, não faz o que é certo, você está errando. Deus, ele é bem rigoroso, né? Deus, ele tem o conhecimento do coração humano. Não dá para você enganar Deus. A covardia, a omissão é pecado, porque todo pecado é aquilo que desagrada a Deus. A definição de pecado é aquilo que desagrada o mandamento e a ordem divina. O pecado não é aquilo que desagrada o seu ego. Pelo contrário,
E é pecado aquilo que desagrada a Deus. Deus que define o que é pecado. Se você sabe que Deus não gosta de uma atitude ou doutrina, você deve cumprir aquilo que você sabe. Não deixe de ser hipócrita, irmãos. Não dá para ser hipócrita, não. Não arrisque fazendo aquilo que você acha que é certo, sabendo que Deus fala que é errado. Eu sei que é difícil você deixar o seu ego de lado, mas essa é a verdade, irmãos. Pode ser difícil, mas é melhor o caminho. O melhor caminho é o caminho da obediência. Esse é o caminho que leva à salvação, irmãos. Não somos salvos pelas nossas obras, mas nós temos que cumprir, né, conforme a obediência daquilo que Deus diz, que nós temos que fazer isso para sermos felizes. A obediência, ela não é para nós passarmos dificuldades, é para justamente nós termos uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida boa com nossos familiares e com os nossos filhos, netos, etc. A obediência é uma coisa boa e a omissão é uma coisa ruim. Não tem meio termo para Deus, ou é certo ou errado. Deus ele não fica em dúvida, olha, será que, mas nesse contexto isso é certo, nesse contexto é errado. Não, para Deus não tem contexto, é certo e errado e pronto, acabou. Nós que tentamos manipular as palavras de Deus. Deus não nos deu autoridade de inventar leis, nem de alterar um tio da lei, ok? Se você sabe o que é certo e não faz o que é certo, você está errando por omissão. Ok, irmãos? Chegamos ao final dessa aula. Eu acho que ficou um pouco mais longa, porque é um capítulo bem assim, direto, né? Não dá para fugir desses temas polêmicos, né, irmãos? Tiago ele já falava sobre isso num momento difícil, um momento de perseguição. Nós hoje vivemos também um momento difícil, um momento de pandemia, um momento de enfermidade, um momento de crise moral e ética, tanto nas famílias quanto no poder público, tanto nas empresas quanto nas escolas, né? E a próxima aula, Tiago encerra, né, o livro, né, a epístola, a carta que ele escreveu para os cristãos ao redor do mundo. Vai falar sobre vários assuntos, mas o principal assunto é sobre o luxo e as riquezas. Tiago, na verdade, começou o livro falando sobre isso. Ok? Espero que Deus esteja abençoando a sua vida através dessas aulas. Se você tiver alguma crítica, sugestão, entre em contato comigo então. Ok? Deus te abençoe muito e abençoe a minha vida também.